Olá, amigos. Sou Luiz Rorato, escritor e poeta e empresário, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre pontualidade. Pontualidade no Brasil não é uma coisa muito comum, infelizmente. Existem pessoas que são rigorosamente impontuais, ou seja, chegam sempre atrasados aos seus compromissos. Fazem isso sistematicamente. E às vezes é pura e simplesmente falta de disciplina. Aí ela se defende alegando falta de tempo, uma série de compromissos, muita coisa na cabeça, enfim. Ora, o tempo é igual para todos nós. Muita coisa na cabeça, todos nós temos. O que varia é o cabelo. Tem gente que é bastante provido de cabelo, tem mais de 100 mil fios. Tem gente que é totalmente desprovido ou parcialmente desprovido, que é o meu caso. Um cara careca. Cara careca. Dá até um trocadilho. Enfim. Essas pessoas, elas se atrasam para o primeiro compromisso. Eu vou dizer isso porque é muito fácil a pessoa se atrasar para N compromissos sistematicamente. Porque às vezes ela tem um compromisso às 8 ou às 9, e daí ela já levanta tarde, e não se programou no dia anterior, não passou no posto para abastecer, aí inclui no percurso abastecimento do carro, aí chega no posto, tem uma fila, dá um problema na hora de pagar com o cartão, daí a coisa já começa a desandar. Resumo da ópera: chega atrasado, desculpa, 20 minutos, 30 minutos no primeiro compromisso, e supondo que essa pessoa tem mais 5, 6, 10, 15 compromissos ao longo do dia, se ela atrasou no primeiro, automaticamente vai se atrasar em todos os demais. Quer sejam mais 4, mais 9 ou mais 14. Então, realmente é um hábito muito ruim, para não dizer um péssimo hábito, que as pessoas devem se disciplinar para evitar que isso se repita. Até porque isso tem consequências. Acaba sendo incorporado ao currículo da pessoa, a imagem da pessoa, aí todo mundo começa a comentar que aquela pessoa sempre chega atrasada, não consegue ser pontual aos seus compromissos, e daí, quando é chamado, às vezes faz muitas pessoas esperarem por ela, aí ficam achando, ficam insinuando que aquela pessoa se acha melhor que todo mundo, que não tem respeito, porque o tempo dela não é mais importante do que o tempo dos outros, todos nós temos compromissos, então é uma coisa muito ruim, muito feia, muito pesada até, e como eu disse, ao longo do tempo vai agregando isso à imagem da pessoa e pega muito mal, é muito triste. E as pessoas, dificilmente alguém vai ter coragem de falar na frente. Normalmente os mais próximos até falam, mas falam em tom de brincadeira. E daí não surte nenhum efeito, não surte efeito pedagógico, disciplinar, nada. Mas, por outro lado, essa pessoa acaba tendo, sem perceber, justamente porque não estava presente, porque se atrasou, ela acaba tendo prejuízos ou deixando de ganhar muitas coisas que ela nem saberia que ia ganhar, porque simplesmente é uma pessoa indisciplinada que não consegue ser pontual. E como eu disse antes, o mais feio disso é que passa desrespeito aos demais, passa falta de comprometimento, falta de responsabilidade, enfim, é uma coisa muito triste. E, por exemplo, se o indivíduo é candidato a fazer a prova do Enem, o ENAD, o vestibular, um concurso público, ou candidato a uma entrevista numa empresa de iniciativa privada, e se ele se atrasa lá nas provas públicas, nas provas de concursos públicos,
e nos vestibulares, no Enem, etc., pura e simplesmente vão fechar o portão na cara do indivíduo e não entra mais, ponto. Tá aí, já perdeu um ano de estudo. Ele poderia, se tivesse sido pontual, e notem que a maioria dessas provas começam a partir das 11 horas, quer dizer, o indivíduo teve bastante tempo para acordar, tomar café, tomar banho, se vestir, se perfumar, pentear o cabelo, se tiver, e chegar pontualmente com 1 hora de antecedência. Mas o indivíduo é tão indisciplinado, digamos assim, desculpa a sinceridade, que não consegue. Às vezes a prova começa às 13, 14 horas da tarde e o indivíduo consegue chegar atrasado, porque estava dormindo. Aí é muito triste. Aí eu sou obrigado a concordar com quem classifica isso de irresponsabilidade, porque é mesmo. Porque mesmo que o seu compromisso seja às 5 da manhã, 6 da manhã, a partir do momento que você assumiu, você tem que ser pontual, pontualíssimo, chegar no mínimo 5, 10 minutos antes da hora marcada. Eu, quando tinha lá 18, 19 anos, eu marquei um encontro com uma candidata a namorada, uma garota que eu nunca namorei. Eu até acho graça de mim mesmo, eu nunca namorei. Seria teoricamente minha primeira namorada, era uma guria que eu gostava muito, tinha estudado comigo, mas não deu certo, eu estava ali investindo. Aí eu marquei um encontro com ela, de buscá-la na sua casa para que nós fôssemos passear no cinema, numa pizzaria, em qualquer lugar. E eu cheguei pontualmente, daí já recebi um elogio. Na época eu nem entendi muito, porque eu estava tão nervoso que uma amiga dela disse que eu era muito pontual, eu estava tão nervoso que eu sabia o significado da expressão, mas não associei a minha situação. Até eu perguntei, mas o que ela quis dizer com isso? Sendo que eu sabia, mas como o nervosismo me bloqueou o cérebro naquele instante, e eu sempre, a não ser que aconteça um fato totalmente imprevisível no caminho. Eu, por exemplo, vou fazer uma confissão aqui. Não vou fazer, outra hora eu confesso. Tá certo? Mas eu quero deixar bem claro, meus queridos, minhas queridas, meus amigos, minhas amigas, que pontualidade é fundamental. E a falta de pode levar o indivíduo ao fracasso. E a pontualidade já é um dos principais quesitos para se alcançar sucesso em qualquer atividade que você exerça. Tá certo? Tenha isso em mente. Leve essa frase, essa palavra para a sua vida, para sempre. Pontualidade é um dos principais pilares de sustentação do sucesso. E a falta de leva ao contrário. Tá bom? É isso. Um grande abraço a todos e sejam pontuais. Até mais.